Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar proporcionado pela Healthcare Alliance, junto com seus parceiros. Hoje, aqui presentes, temos a Kroll, que é a oitava maior rede de auditoria, consultoria e contabilidade do mundo. A Kroll tem mais de 200 empresas independentes de contabilidade e consultoria em mais de 130 países, com mais de 3.900 sócios, 805 escritórios, 42 mil profissionais e 4,3 bilhões de dólares de receita global. Eu sou o Fábio Sinisgali, diretor executivo da Healthcare Alliance, e a Healthcare Alliance é a empresa do Grupo MV que tem desenvolvido parcerias, alianças com várias empresas do mercado, fornecedores da área de saúde. Através da Healthcare Alliance, você pode encontrar a melhor solução para a sua instituição. Nós temos aí um portfólio grande de parceiros e a Kroll é um desses principais parceiros que está com a gente nessa jornada. Hoje, contamos aqui com a presença do Marcelo Tomasi, sócio-líder da Corporate Finance da Kroll, Mário Alves, sócio da Due Diligence da Kroll, Bernardo Oliveira, sócio-líder de Tax da Kroll, e Otávio Silveira, CEO da OP Health e Managing Director na IG4 Operation Company. Hoje iremos discutir sobre panorama de fusões e aquisições e as tendências de investimento privado no setor de saúde. Acredito que será um debate interessante e muito proveitoso para todos. Lembre-se que durante todo o webinar vocês poderão fazer perguntas pelo chat. Ao final do encontro, responderemos todos. E caso não consigamos responder, vocês receberão as respostas por e-mail. Nosso evento também está sendo gravado e, ao final, será enviado para cada um. Então, vamos agora diretamente passar a palavra para o Marcelo, para que ele possa, então, dar o início no assunto e convidar os outros colegas para o debate. Muito obrigado a todos e bom evento. Marcelo, é com você. Bom dia a todos. Fábio, obrigado pela oportunidade de participar nessa apresentação, nesse webinar. Estou hoje aqui com o meu sócio Mário e o Bernardo, e também com o Otávio Silveira, que é o CEO da OP Health. Bom, a ideia inicial é falar um pouquinho, eu vou dar um panorama rapidamente de como a gente está vendo a questão de fusões e aquisições, investimento privado na área da saúde. Vou compartilhar uma apresentação nossa aqui. Vamos lá. Todos bem? Ótimo. Bom, então a ideia é dar um panorama aqui do que a gente está vendo, que está acontecendo no mercado de saúde, na verdade no setor de saúde, e depois a gente vai ter aí um desses participantes efetivos nesse segmento, no processo de consolidação que está ocorrendo, que é a OP Health. O Otávio vai poder falar um pouquinho sobre os investimentos que eles vêm fazendo. Bem, acho que tem algumas questões aqui no Brasil que vêm, vamos dizer assim, convergindo para criar um momento, uma conjuntura, vamos dizer, única no segmento de saúde, ou no setor de saúde. A primeira é, obviamente, a demografia. A gente tem uma demografia no Brasil que é uma das únicas do mundo. A gente tem uma população que com um processo de envelhecimento e que, por consequência, acaba precisando cada vez mais de serviços de saúde.
A gente vê que a pirâmide etária brasileira, ela vem quanto mais tempo passa, ela vem vamos dizer assim, se transformando, deixando de ser um grande losango para ser alguma coisa mais, uma coluna mais equilibrada, e hoje você tem já mais de 70% da população acima dos 20 anos de idade, o que ajuda, o que favorece o desenvolvimento vamos dizer assim, dos negócios dentro do mundo de saúde. Além disso, a expectativa de vida, como a gente vê aqui desde 1970, veio crescendo muito rapidamente. Hoje está na faixa de 70 anos, a expectativa de vida ao nascer, e é também um dos fatores que vem levando esse segmento a crescer muito rapidamente. O Brasil, é sempre bom lembrar que o Brasil é um país que tem uma das maiores populações do mundo, então você tem um contingente populacional muito grande. Então a demografia é um fator muito importante que chama atenção para o setor de saúde no Brasil. A segunda questão é que a gente tem uma mudança de paradigma macroeconômico que muitas vezes a gente perde de vista porque a gente está no dia a dia, mas basicamente você tem uma taxa de juros que vem caindo ao longo dos anos consistentemente. A gente vê que ela vem de uma faixa de valor bem mais alta, e nesses últimos meses ela, por incrível que pareça, está operando, vamos dizer assim, numa faixa negativa, como nos países de primeiro mundo. Obviamente que isso é reflexo da Covid, mas isso, sem dúvida, está trazendo uma mudança, vamos dizer, de comportamento, principalmente no mercado de capitais, muito importante, e catalisando, vamos dizer, investimentos que estavam um montante de investimento enorme que transitava pela renda fixa e por título do Tesouro e vindo em direção ao setor produtivo. A gente também pode levar em consideração que os patamares de inflação caíram muito. A gente tem um governo que ao menos tenta ter um receituário fiscal responsável, embora, vamos dizer, a discussão sempre é uma discussão acalorada e difícil de ser conduzida, mas já houve uma reforma previdenciária, você tem um teto de gasto, e você tem também algumas discussões de reformas estruturais em andamento, que têm uma dificuldade para ser implementada, mas que estão no radar, e obviamente os investidores estão olhando para isso, a reforma administrativa, tributária e principalmente a política. Além disso, você tem uma expectativa dos agentes econômicos já bastante sedimentada para juros e inflação de longo prazo, bastante comportado, embora a Covid deu uma atrapalhada nisso, ela mexeu, criou volatilidades, etc., mas já há algum tempo que existe uma projeção, vamos dizer assim, da inflação dentro da meta de inflação, dentro da faixa da meta, já há alguns anos. A gente teve 2016 só escapando um pouco disso, mas há mais de 10 anos que a gente vê uma taxa de inflação pelo IPCA bastante bem comportada. E, obviamente, o setor de saúde ele já é um setor representativo dentro da nossa economia, ele representa em torno de 10% do PIB, dos quais cerca de 55%, 60% são gastos decorrentes do setor privado. Nós estamos falando, então, de 637 bilhões de reais, mas o potencial ainda é muito, muito grande. O Brasil é só o 37º lugar em 44 países da OCDE em termos de gasto de saúde per capita. O Brasil, a gente observa que, por exemplo, como indicador, as receitas de contraprestação das operadoras de saúde nos últimos 10 anos cresceram 152%, o que representa um crescimento anual de 12%,
composto, ou seja, muito forte. E, entretanto, a cobertura, como a gente vê aqui nesse gráfico verde, é ainda bastante, até certo ponto, reduzida. Ela é relativamente baixa, fica a cobertura dos planos de saúde suplementar, fica em torno de 24%, hoje, uma certa estabilidade nos últimos anos. Tudo isso, de uma certa forma, catalisou um processo de geração de muito recurso no Brasil. Acho que nunca teve um momento no Brasil onde o acesso a capital para investimento esteve tão abundante, tanto do ponto de vista de investidores privados, então os fundos de private equity e de venture capital, que têm investimento desde tecnologias até instituições hospitalares, passando por clínicas, laboratórios, o segmento de diagnóstico, vem se movimentando muito, um pouco em função do mundo de private equity e venture capital. E também você tem aí um renascimento nos últimos 2 anos e pouco, muito forte do nosso mercado de capitais, da Bolsa de Valores, que vem batendo recordes nos últimos 2 anos, e esse ano ela aparentemente a janela está um pouco, vamos dizer assim, mais calma nesse momento, mas já no início do ano nós tivemos vários IPOs, inclusive de empresas do segmento de saúde, por exemplo, o IPO da Redditor, com 11,4 bilhões de reais, talvez um dos maiores IPOs que já ocorreu na Bovespa, certamente está, vamos dizer, no ranking dos maiores. O DASA, que recentemente levantou cerca de 4 bilhões, e a gente vê muitas empresas da área de saúde na fila, como, por exemplo, Cora, Athena, Mater Dei, enfim, que estão aí nesse momento aguardando talvez um pouco a melhoria da percepção de risco para efetivamente ser precificado e entrar no mercado. Tudo isso levou, vamos dizer, estruturalmente, esse conjunto de fatores, essa convergência de fatores levou a um processo de consolidação que começou há mais de uma década, a gente diria, o início disso, lá em 2009, 2010, ele arrefeceu um pouco em torno de 2013 e 2014, mas nos últimos 5, 6 anos você tem aí uma atividade um fluxo de fusões e aquisições muito forte, que saiu de, vamos dizer assim, aqui sem considerar as operadoras de saúde, nós estamos falando em 2014 de um contingente de 8 transações anunciadas no ano, e os últimos 2 anos nós tivemos cerca de 50 transações anunciadas no setor de saúde. Isso é um indicativo importante vamos dizer assim, de movimentação e, na nossa visão, de consolidação dentro do segmento. E a gente vê isso com uma clara intensidade em vários dos subsegmentos ou dos segmentos do setor de saúde, começando pelo hospitalar. Então, você vê consolidadores nesse segmento. Vários nomes, não são poucos, tem muitos nomes trabalhando com crescimento, vamos dizer, baseando seu crescimento em inorgânico, em aquisições, além do crescimento orgânico. Além disso, no setor de diagnóstico também, há muitos anos, desde na última década, vem se consolidando, e você tem alguns dos players importantes aí, bastante ativos, mas também cerca de 6 ou 7 players bastante ativos. Você vê muita operação também acontecendo agora, já na área de serviços de apoio, serviços de suporte dos serviços, vamos dizer, de saúde e tecnologia também. Então, enfim, olhando para um panorama mais geral, a gente entende que esse segmento, esse setor, ele é um setor que era bastante pulverizado e hoje está iniciando um processo de consolidação, e tem muito investimento sendo catalisado para o setor de saúde, o que apresenta muitas oportunidades, tanto para compradores, quanto para vendedores, quanto para empresas que querem crescer aceleradamente e precisam de capital. Enfim, de uma forma rápida aqui, a ideia era dar esse panorama como pano de fundo.
Agora, eu chamo para falar um pouco o Otávio o Silveira, que é o CEO da OP Health, que é dessas companhias, dessas entidades que está participando desse processo de consolidação. Otávio, tudo bem? Bom dia, Marcelo, bom dia, Fábio, bom dia, pessoal, bom dia a todos. Obrigado, em primeiro lugar, queria agradecer aí pelo convite para a gente poder participar aqui dessa discussão e falar um pouquinho aqui da tese da OPI e um pouquinho de como é que a gente vê aí a perspectiva de desenvolvimento desse setor, que eu acho que, assim, dispensa aqui comentários, acho que você já ilustrou bem o potencial de crescimento do setor de saúde vis-à-vis outros setores, em função de algumas questões que são estruturais, né, como o envelhecimento da população, desenvolvimento tecnológico e aumento da sobrevida. Então, de fato, isso desperta o interesse do setor de uma maneira, eu diria, assim, destacada, né, em relação a outros setores da economia. E talvez até por isso é que a gente tem visto, de fato, uma aceleração muito grande não só de IPOs, de M&As, mas, enfim, de movimentação no setor de uma maneira geral. E em função disso, inclusive, é que a OPI foi constituída. A OPI é uma empresa investida na IG4 Capital. Eu vou até tomar a liberdade aqui de passar rapidamente aqui também uma pequena apresentação, mais para orientar a nossa discussão, sem objetivo de entrar muito no detalhe, mas eu queria rapidamente aqui poder compartilhar com todos um pouco da visão da constituição da OPI como uma companhia focada no setor de healthcare. A OPI é a primeira investida do Fundo 2 da IG4 Capital. A IG4 Capital é uma gestora de private equity que tem hoje basicamente 2 fundos sob gestão. Um primeiro fundo ele é 100% focado no investimento na Iguá Saneamento. O Iguá Saneamento é uma companhia de saneamento básico que detém concessões e administra contratos de PPP em 18 municípios espalhados pelo Brasil. E a OPI é a primeira investida do Fundo 2, que, na verdade, esse slide já está um pouquinho desatualizado. O Fundo 2 hoje tem uma segunda investida, que é a CLI, que administra um terminal portuário no Maranhão, o Tegram. Mas eu acho que o foco aqui hoje é muito mais a OPI do que qualquer outra coisa. Aqui é um breve timeline da história da IG4, que foi, na verdade, tem origem lá na GP Investimentos. O Paulo Matos era o head de infraestrutura da GP, que em 2015 acabou saindo e fundou a IG4. Nós temos juntos a reestruturação, na época, em 2016 para 2017, da CAB Ambiental, que se transformou em Iguá Saneamento. E de lá para cá, a IG4 é uma gestora, a primeira gestora de private equity brasileira a ser certificada B Corp, e que acabou constituindo, a gente fez a captação do Fundo 2 e a constituição da OPI, que é a primeira companhia do Fundo 2 e focada no setor de healthcare. Mas qual que é, de fato, a proposta de valor da OPI? A gente vem construindo a tese de desenvolvimento da OPI já desde o final de 2017, início de 2018, olhando para o setor de saúde como um setor onde a gente gostaria de estar, mas que, de alguma maneira, a gente queria se posicionar como um player que viesse agregar um valor adicional ao setor. O que eu quero dizer com isso? A gente olhando hoje para o setor de saúde, a grande maioria dos players, principalmente dos players financeiros, estão focados basicamente em 2 grandes teses de consolidação e crescimento. Uma tese de consolidação e crescimento focada na compra de carteiras e crescimento na gestão de vidas, são carteiras de gestão de vidas, e que com alguma visão de verticalização para que possa ter um controle maior da sinistralidade da sua carteira de vidas, e uma outra grande tese que é a consolidação de grandes redes hospitalares, né? Todos os dois absolutamente focados no setor de saúde suplementar, que por mais que seja, do ponto de vista de valor, como bem ilustrou aí o Marcelo na apresentação dele, em torno de 60% do mercado, em termos de número de vidas, isso é basicamente hoje 1/4 do mercado. Ou seja,
não tem ninguém ainda olhando para 75% do setor de saúde, que é o setor que atende a saúde pública, que é o SUS, e que, de alguma forma, precisa de investimento, precisa de gestão, de eficiência, de tecnologia, de inovação, talvez até mais do que o setor privado. Então, quando a gente começou a construir a tese da UPI, a primeira premissa era: nós precisamos ser uma companhia que tenha a capacidade de atuar de forma transversal no mercado de saúde brasileiro. Ou seja, a gente tem que ser capaz de atender desde o hospital privado, que atua atendendo a saúde suplementar via planos de saúde, até o hospital 100% SUS, 100% público, né? E como fazer isso, né? Como posicionar uma companhia dessa maneira? A UPI é hoje uma provedora de infraestrutura para o setor de saúde. É uma empresa que tem a expertise de, primeiro, prover capital. Então, a gente chama a expertise que a gente tem de atrair capital, de montar as melhores estruturas de capital, e de prover gestão eficiente da infraestrutura de saúde, sem necessariamente vir a ser o prestador do serviço assistencial na última linha, né? Ou seja, nós vamos ter parceiros que vão prestar o serviço assistencial usufruindo de uma infraestrutura que a gente vai disponibilizar com a maior eficiência possível. Maior eficiência na alocação e na estrutura de capital, maior eficiência na prestação do serviço que é necessário para que aquela infraestrutura funcione com a maior eficiência possível. E aí a gente começou, de fato, a companhia pela aquisição de 2 ativos que atendem 100% SUS, né? A UPI hoje detém pouco mais de 800 leitos em 2 ativos, que são parcerias público-privadas, uma delas constituída com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, no Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. É um hospital de 460 leitos, que hoje, em função da pandemia, está ampliado para quase 550 leitos, são 537, para ser mais preciso. E um segundo hospital, que é o Hospital Delfim Aziz, em Manaus, uma parceria público-privada também feita com o governo do estado do Amazonas, onde a gente opera o Hospital Delfim Aziz, que tem, na sua concepção original, 372 leitos, hoje está com um pouco mais de 450 leitos, também em função da pandemia. Então, hoje a UPI opera, atualmente, de forma emergencial, mais de 1.000 leitos em 2 ativos, e tem um plano de crescimento, como eu falei, de forma transversal, atendendo 100% do setor de saúde. A gente é capaz de crescer a companhia através de novos PPPs, de novos ativos 100% públicos. Inclusive, ontem foi lançado aí o edital da PPP do Hospital Metropolitano de Salvador, que é um hospital que está praticamente pronto e que o governo agora quer trazer um parceiro para terminar de equipar, de fazer mais uma pequena ampliação lá e depois operar. A gente é capaz também de formar parcerias em hospitais privados, onde a gente entra prestando o serviço não assistencial e agregando valor com aporte de capital, em hospitais que atendem SUS e são gerenciados por instituições filantrópicas. A gente é capaz de atender hospitais privados, que atendem parcialmente SUS e parcialmente saúde suplementar, e inclusive hospitais 100% privados, né? Com que lógica, né? Quando a gente fala em hospital 100% público, a gente vai, de fato, buscar contratos de longo prazo, PPPs, né? E quando a gente fala em hospitais privados, na outra ponta, a gente está falando em teses de build-to-suit, ou seja, de entrar para fazer a construção desde o zero de um ativo hospitalar, para depois disponibilizar esse ativo hospitalar para um parceiro privado, para que ele possa operá-lo. E aí a gente está falando, portanto, de um contrato de arrendamento, build-to-suit, associado a um contrato de prestação de serviços não assistenciais de infraestrutura hospitalar, ou até a possibilidade de fazer a aquisição de um ativo existente, e a partir do momento que a gente adquirir ativo existente, a gente passa a ser responsável por todo o investimento em ampliação, modernização, melhoria desse ativo hospitalar e a disponibilização dele para um parceiro privado, para que ele possa operar o serviço assistencial, também num contrato de longo prazo, onde a gente
vai ter associado a ele um contrato de prestação dos serviços não assistenciais. Então, esse é o modelo de atuação da UPI, e a gente tem um plano muito audacioso de crescimento. A gente tem aqui uma previsão de acrescentar mais 12 hospitais na plataforma no horizonte de 4 anos, sempre focado em nos posicionarmos como um provedor de infraestrutura de serviços não assistenciais para o setor. É um approach diferente, é um approach que, na verdade, busca suprir uma lacuna que até então o setor de saúde tinha meio aberta, porque, de novo, o foco era sempre no setor única e exclusivamente de saúde suplementar, com consolidação e crescimento, né? O que de fato diferencia o PI, que pode ser uma alternativa para alguns players que estão percebendo o desenvolvimento do setor? Quer dizer, o que acontece? Todos nós aqui, como pessoas que de alguma forma consomem saúde, sabemos que a inflação do setor de saúde está sempre de 2 dígitos, né? Por mais que a nossa inflação medida por IPCA tenha caído abaixo de 2 dígitos já há algum tempo, a inflação do setor de saúde continua lá nos 2 dígitos sempre. Cara, uma hora, se isso é levado ao infinito, nós vamos bater no muro, porque nós vamos expulsar as pessoas do setor de saúde suplementar. Então, o que a gente precisa aqui é trazer para dentro do setor eficiência de gestão e eficiência na alocação de capital, para que a gente possa, de fato, ter um controle de custos e um setor cada vez mais eficiente. E aí, os players no setor, de alguma maneira, estão posicionados e olhando que eu preciso, de alguma forma, aumentar minha eficiência, aumentar minha capacidade de gerir com eficiência um determinado ativo hospitalar. Mas hoje, até então, ele só tem 2 alternativas, né? Ou ele continua lutando sozinho, ou ele vai acabar sendo alvo de um M&A tradicional e sendo vendido para uma grande rede que vai entrar lá consolidando. A UPI quer se posicionar como uma alternativa a isso. A UPI quer se posicionar como alguém que pode ir lá, prover o capital para que esse parceiro possa fazer expansão, possa fazer investimento em melhoria, possa fazer uma reestruturação financeira, muitas vezes, quando ele está com alguma dificuldade financeira. Quer entrar para assumir a gestão do serviço não assistencial, para que ele possa focar naquilo que é o core business dele, que é a gestão do serviço assistencial, que é definir melhor protocolos médicos, que é fazer o atendimento assistencial, ou seja, cuidar da saúde do paciente, né? Aqui, inclusive, no pano de fundo, a gente tem aqui o que é um pouco do nosso lema, que é cuidamos da infraestrutura do setor de saúde, cuidamos do setor de saúde para que o setor de saúde possa cuidar dos seus pacientes. Então, aqui é um pouco da visão da companhia de entrar provendo essa expertise para que os parceiros que estão aí e que, de alguma maneira, não têm o interesse de fazer um M&A tradicional com os grandes players e, no dia seguinte, deixarem de exercer ali o papel deles de prestador de serviço assistencial, eles podem se juntar ao PI, formar uma parceria de longo prazo, plugar o ativo na plataforma OPI, usufruir do ganho de escala que é ter um parceiro que tem a gestão de vários ativos hospitalares e com isso consegue ter ganho de escala, ter eficiência, e aí continuar sendo competitivo e eficiente para prestar um bom serviço no setor de saúde. Esse é um pouco da nossa visão. Aqui, o detalhe um pouco mais, acho que não é o caso de entrar, a gente pode depois deixar para as discussões o que é o modelo nosso de negócio para o setor privado, onde a gente associa contratos de build-to-suit com prestação de serviço ou contratos de sales leaseback também com prestação de serviço, sendo um parceiro, de fato, do prestador de serviço assistencial, daquele que vai, de fato, prover o corpo clínico, vai fazer a gestão clínica do ativo hospitalar. Então, aqui, eu acho que vale a pena só passar esse último slide aqui, depois a gente pode começar a bater um papo, mas, basicamente, a ideia é que a UPI entre com o capital para prover a reestruturação financeira do ativo, ou para fazer um cash-out de alguns acionistas que querem sair, comprando o ativo existente, fazendo o contrato de arrendamento dele, ou construindo o ativo do zero, como eu falei,
e aí montar um contrato de parceria de longo prazo, onde o parceiro fica responsável pelos serviços assistenciais, que é a gestão de médicos, enfermeiros, protocolos, etc. Os serviços comerciais, que é a gestão e a interface com planos de saúde, no caso do hospital privado. A UPI fica responsável por tudo aquilo que é não assistencial, e, obviamente, tem uma zona ali no meio que tem que ser discutida, e a grande vantagem aqui é que a gente consegue modelar contratos tailor-made, caso a caso, onde a gente vai lá e vai discutir com o parceiro o que cada serviço ali dentro da infraestrutura hospitalar, dentro de uma unidade hospitalar, deve ser prestado por quem, se pela UPI ou se pelo parceiro provedor do serviço assistencial, para que a gente tenha uma envoltória de otimização daquele ativo. No final do dia, é uma parceria de longo prazo, onde a performance do ativo como um todo é sempre a comunhão de interesses dos dois parceiros. Porque na hora que o ativo está performando bem, o parceiro que presta o serviço assistencial está satisfeito, a UPI também, porque o ativo imobiliário dela ali está sendo bem utilizado, está garantindo atendimento à saúde da população, e no final do dia tem uma sustentabilidade econômica, né? Basicamente, essa é a visão, e a gente acredita muito no potencial de crescimento desse modelo. Na verdade, nós não estamos reinventando a roda. Aqui, talvez no Brasil, seja um pouco inovador esse modelo, mas é um modelo absolutamente difundido fora do Brasil, principalmente no Canadá, na Inglaterra, na Austrália. A Inglaterra tem grandes companhias que detêm ativos hospitalares fazendo esse modelo de prestação de serviço associado à disponibilização de infraestrutura, seja para o NHS, que é o SUS deles, aliás, o nosso SUS foi inspirado no NHS, seja para hospitais privados. Então, a gente acredita muito na capacidade de crescimento da companhia, né, com esse modelo. A gente tem hoje um pipeline bastante ativo de hospitais privados, e a gente, inclusive, tem expectativa de, ainda nesse primeiro semestre, anunciar o fechamento de uma primeira transação no setor privado. E aí começar a construir, de fato, o caminho de crescimento da UPI na sua transversalidade, porque hoje, por enquanto, a gente tem 2 ativos só no setor de saúde pública, e vamos certamente trazer para dentro de casa, nesse ano, o primeiro ativo privado e comprovar a transversalidade da tese. Bacana, Otávio. Realmente é um modelo e uma tese, eu diria que, pelo menos aqui para o Brasil, bastante única, vamos dizer assim, comparada com os outros players do segmento. Para a gente, vamos dizer assim, fechar aí a tua conversa, a tua fala, a tua explanação, me conta para a gente um pouquinho como é que foram as experiências no caso do Delfim Aziz e no Hospital Metropolitano, e qual, vamos dizer, rapidamente, qual a visão que você tem sobre o futuro do segmento, o futuro do setor de saúde, vamos dizer assim, principalmente a questão desse segmento de serviços hospitalares. Se a gente olhar para essa pandemia, que é um tremendo desafio, né, e olhar sobre 2 perspectivas, né, a gestão da saúde suplementar e a gestão dos ativos públicos, né. Na primeira onda, talvez os hospitais privados tenham sofrido um pouco, alguns sofreram realmente com queda de demanda, porque a gente não teve uma ocupação tão grande desses ativos por Covid, e, por outro lado, as cirurgias eletivas acabaram tendo uma queda significativa. Então, alguns sofreram e teve uma situação, talvez, aí de dificuldade. O que acabou não acontecendo nos ativos públicos, né? A nossa experiência em Manaus, a gente assumiu Manaus, de fato, no início de junho, já no meio da pandemia, mas a gente vinha acompanhando o ativo desde novembro de 2019, porque a gente tinha feito o signing e estava aguardando concluir o cumprimento das condições precedentes para poder fazer o closing da transação. Então, a gente acompanhou desde antes do início da pandemia. A gente teve lá em Manaus que sair de um hospital de 352 leitos com 50 leitos de UTI para hoje nós temos lá 180 leitos de UTI. A gente teve que investir no aumento da disponibilidade de oxigênio, colocando mais compressores, mudando rede, etc., para que a gente conseguisse atender a demanda, porque não é simplesmente
você simplesmente colocar mais leito. Tem toda uma infraestrutura por trás que precisa estar pronta para poder conseguir atender. Passamos a crise de oxigênio lá. Felizmente, lá no Delfino, a gente conseguiu, com uma série de ações que a gente se antecipou, a não sofrer, a não ter falta de oxigênio, mas a gente chegou lá até algumas horas de estoque no nosso sistema, antes de reabastecer. Agora, na segunda onda, os hospitais privados estão super demandados, enfim, estão lotados, porque a pandemia se espalhou por todo o espectro da sociedade, e é um desafio tremendo, né? Porque agora a gente não está vivendo a crise de oxigênio lá de Manaus. Está, de alguma forma, afetando alguns ativos aqui agora espalhados pelo Brasil, mas com algum controle, porque a gente tem uma capacidade no Sudeste de produção de oxigênio bem maior, e a gente consegue desviar da indústria para atender o setor de saúde. Então, de alguma maneira, é possível equacionar. Mas aí, quando você resolve um problema aqui, aparece outro, né? que é a falta dos remédios, que é a falta dos kits de intubação, que são os remédios que são necessários para manter o paciente sedado. Na verdade, você não precisa não é nem sedado, você precisa desligar o cara, né? Porque o cara entubado, você precisa desligar. Aqueles bloqueadores neuromusculares é para você desligar realmente o cara completamente. E está faltando. E imagina, o sofrimento de um cara entubado que não está 100% desligado, vamos dizer assim. Mas, como toda crise, a gente vai superar, né? Com grandes dificuldades, com estresse, mas acho que a gente supera, e eu vejo o pós-crise com muito otimismo, porque acho que ficou absolutamente claro para a sociedade a necessidade de investimento em infraestrutura e eficiência do setor de saúde, seja ele suplementar, seja ele o setor público, né? Então, do lado público, eu acho que a sociedade vai cobrar cada vez mais que a gente tenha boa infraestrutura. E aí, o Delfim Aziz, o Hospital lá de Belo Horizonte, os hospitais também que são PPPs em Salvador, a gente tem PPP aqui em São Paulo também, um hospital em Sorocaba, outro em São José dos Campos, e o Pérola Baito aqui em construção, eles são modelos do que é a eficiência na gestão da saúde pública. Quando você visita um hospital desse, eu acho que vale a pena cada um de nós brasileiros olhar e visitar um hospital desse. Porque eu brinco o seguinte, assim, a gente no dia a dia, né, fala que, cara, tirando o Mármore Carrara e o Viena do Sagrado Central, você entrar num hospital nosso não deixa nada a desejar a um Einstein. Não tem o luxo de um Einstein, não tem o luxo de um hospital de primeira linha, mas em termos de qualidade do serviço prestado, qualidade das instalações, qualidade dos equipamentos, não deixa absolutamente nada a desejar. Então, é um modelo que a gente entende que vai ser absolutamente difundido e que a gente vai ter cada vez mais operações com esse viés, que está longe, absolutamente longe de falar que isso é privatização do setor de saúde, ao contrário, é trazer o parceiro privado para alocar eficiência, e quem vai continuar fazendo a gestão da saúde, que é definir protocolo médico, definir quem vai ser atendido, fazer regulação do setor, definir que o paciente vai para onde, isso continua na mão do poder público. Já no setor privado, o negócio é, de fato, cada vez mais eficiência. Cada vez mais eficiência. E aí, a gente já tem as grandes redes que estão aí consolidando e vão crescer. O MaterDey está aí, vai fazer o IPO. A Redditor está aí. Tem vários players crescendo, grandes redes, mas sempre vão haver aqueles players que não querem, de alguma maneira, ser comprados por uma grande rede. Porque está lá um hospital formado por um conjunto de médicos, que aquilo cresceu, foi crescendo, saiu de uma clínica, virou um hospital de 200, às vezes 300 leitos. Aí ele sempre é pego nesse momento na troca de geração. Aí tem alguns filhos que são médicos, querem continuar, outros que não são, não querem vender. E aí aquilo ali vira um negócio que precisa ter uma gestão profissional. Muito bem. Mas só que, no momento que ele faz um M&A tradicional e é vendido por uma grande rede, ele perde absolutamente o controle do negócio, ele passa a ser empregado, às vezes pode negociar uma posição no conselho e tal, mas ele perde a capacidade de gerir o protocolo assistencial, de gerir o destino do serviço assistencial daquela instituição. Então, a UPI se posiciona como um player
que vai ser capaz de prover a ele o capital, a infraestrutura e a eficiência que ele precisa para continuar competindo nesse setor, mas com ele ainda no comando da gestão assistencial da instituição. Essa é a proposta da UPI, é se posicionar como um player que dá uma opção a mais no setor, para que o setor possa se desenvolver em termos de atender cada vez com mais eficiência, cada vez com mais competência, seja o setor de saúde privada, seja o setor de saúde pública. E também como um player que pode agregar muito valor para gestores de vida que estão aí preocupados com esse processo de consolidação, que sabem que precisam verticalizar, precisam de ter ativos hospitalares para poder controlar a sinistralidade, controlar o protocolo médico, mas não necessariamente precisam ser donos do ativo físico. O cara não precisa ser dono de tijolo, o cara não precisa se preocupar com ar-condicionado, com o elevador, com o sistema de refrigeração, com a infraestrutura de TI, com a logística interna de distribuição de medicamento. Ele não precisa se preocupar com nada disso. Se ele pegar o tempo dele e focar em fazer gestão assistencial, e deixa o resto com a UPI, que a UPI faz. Esse é o modelo. Então, o cara consegue, um gestor de vida que está preocupado aí com o crescimento da competição no setor e precisa verticalizar para reduzir custo, ele pode fazer isso em parceria com a UPI. Pode fazer isso em parceria com a UPI, que ela entra, provê o capital para construir o ativo, e ele vai preocupar com aquilo que, de fato, é o interesse dele para controlar a sinistralidade, que é controlar o protocolo médico, que é controlar a especificação de MATMED. Legal, Otávio. Obrigado pela tua explanação. Ficou bem claro, acho que o modelo da UPI, e, enfim, é de fato bastante bem estruturado. Bom, agora vou passar a palavra para o Mário e para o Bernardo. Para o Mário, inicialmente, para meus dois sócios vão falar um pouco sobre que desafio que uma instituição de saúde tem, uma empresa, para se preparar para esse processo, porque está acontecendo, né, esse processo de consolidação, o recebimento de investimento, quer dizer, tem aí uma série de desafios, e eu queria que o Mário, inicialmente, depois o Bernardo, compartilhassem conosco um pouco dessa visão que a gente tem e a experiência que a gente tem sobre essa questão. Mário. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Otávio. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa para vocês pelo efeito sonoro que vocês vão ouvir ao fundo. Alguém aqui no meu edifício resolveu gastar o tempo da pandemia quebrando paredes, então eu não consigo ter ingerência sobre isso. Eu peço perdão por isso. E queria agradecer também ao Otávio pela aula que ele deu da tese da OPI para a gente, que é realmente uma proposta diferente, não é usual no nosso mercado, e acho que é bastante interessante, e te agradeço por isso. Bom, gente, do nosso lado aqui, eu e o Bernardo discutimos um pouco com vocês, para a gente ver o que a gente poderia discutir com vocês, trazer para vocês relacionados a esse tema. E uma das coisas bastante importantes que a gente tem nesse mercado é um processo, invariavelmente, que a gente precisa passar. É um processo de due diligence, que é um processo confirmatório, é um processo onde, depois das conversas iniciais entre o potencial investidor e o potencial vendedor, e eu estou aqui me colocando na posição de estar falando com potenciais players do mercado na parte do vendedor ou de quem busca algum investimento, quais seriam os desafios desse player nessa atividade. E dentre dessas atividades que compõem toda uma operação de M&A, uma das mais importantes, e talvez aquelas nas quais a gente não pode se furtar, é o processo de due diligence, que é um processo confirmatório, como eu já disse, de todas as informações que foram trocadas entre o potencial investidor e o potencial vendedor, né? E a gente, na nossa experiência, eu já trabalho com isso há algum tempo já, a nossa experiência mostra que a preparação para um processo de M&A, invariavelmente, a gente tem que se preparar com a questão
para due diligence, a preparação da estratégia, a preparação de entender bastante no detalhe o processo, todas as demandas, todas as atividades que se desencadeiam para um processo de M&A, para um processo de due diligence, são bastante fundamentais, e a gente queria rapidamente trazer algumas coisas aqui, porque é um assunto, assim, de certa forma, técnico, não que na tese do M&A, por exemplo, vocês viram que na fala do Otávio tem muita técnica por trás da tese de desenvolvimento, do desenvolvimento da tese de investimento deles, mas na parte de due diligence é uma coisa assim, mais que a gente sente muito mais na pele. Então, a gente separou aqui em alguns blocos. A gente precisa pensar muito bem na estratégia da transação, a gente precisa pensar muito bem na definição de valor, a gente precisa pensar muito bem na qualidade das informações que eu detenho para apresentar para esse potencial investidor. A gente precisa pensar em potenciais issues, potenciais problemas que costumam acontecer nesse tipo de operação, para que a gente esteja mais preparado possível, no sentido de maximizar o resultado da minha venda, do recebimento do meu investimento. Tá? No que tange a estratégia da transação, a gente precisa ter muito claro qual é a estrutura da transação que eu quero obter. Eu quero vender 100%, eu quero vender uma parte, eu quero fazer um modelo de negócio como proposto pelo Otávio. Eu preciso entender exatamente, ter bastante bem alinhado qual a estrutura dessa transação, o perímetro da transação, que ativo que eu quero negociar, que ativo que eu quero transacionar. Vou transacionar tudo, não vou transacionar tudo. Estabelecer, definir a estratégia pré e pós-transação. Se eu for sair do negócio, pós-transação é a minha saída do negócio. Se eu não for sair do negócio, como é que eu faço para conviver com o parceiro? Como é que vai ser o entendimento disso durante a transação? Ok? E a gente sabe, principalmente no mundo da saúde, principalmente quando a gente fala de hospitais, a gente tem um componente emocional bastante forte, porque muitas das vezes os hospitais foram criados por médicos profissionais que se dedicaram para construir todo aquele ativo, todo aquele negócio, todo aquele business, e a gente está falando de uma vida, a gente não está falando de um carro, né? Então, mas no processo de M&A, no processo de due diligence, a due diligence vem fortalecer muito essa questão de que a gente tem que separar um pouco o componente emocional do que efetivamente os números ou a razão consegue consubstancial, consegue segurar num processo transacional. A gente chama atenção aqui para a gente tentar evitar travar um valor específico, um número, porque a gerência ou lidar com a quebra de expectativa no evento transacional é bastante sério às vezes. Eu já vi uma operação onde estava tudo para ser assinado e a operação não foi para frente porque o potencial comprador falou que ia derrubar uma árvore numa companhia, e essa árvore tinha um componente histórico bastante forte, a transação não adiantou por causa disso. Só um comentário à parte para tentar tangibilizar essa minha colocação. A gente precisa atrelar o indicativo de valor da transação a indicadores financeiros, múltiplos de EBITDA, é o que se fala muito no mercado, operações análogas. O valor de um ativo não consegue ser definido na vírgula, no detalhe. A gente precisa ter algum indicador para a gente poder exercer a melhor estratégia possível para maximizar isso durante a transação, durante a negociação. E óbvio que a gente precisa ter conhecimento, seria recomendável que nós tivéssemos o conhecimento suficiente de potenciais contingências, sejam elas tributárias, trabalhistas ou previdenciárias, e de passivos não contabilizados, que com certeza virão à tona no processo de due diligence. Tá? Será que o meu time está preparado para ter essa demanda, para atender essa demanda de informação? Existe alguma operação contábil, financeira, algum eixo no meu negócio que está impactando negativamente os meus números? Tudo isso
eu volto sempre na retórica. Tudo isso é objeto de preparação. Quanto mais preparado eu estaria, melhor, mais efetivo eu vou ser na minha transação. E se atentando para esses itens de redução de valor. Qual seria o melhor momento para eu ir para o mercado? Qual seria o melhor momento para eu buscar um investidor? Meus resultados estão abaixo da expectativa, eu estou com resultados bons. Qual seria o custo standalone do meu resultado? Ele consegue se perpetuar na linha de tempo? Consigo suportar meus KPIs, minhas informações? Eu preciso ter claro o meu histórico, porque para poder fazer para que o investidor tenha uma analogia completa. Questões da dívida, levantamento das contingências, eu já disse. E no mercado de saúde, a gente sabe, a gente tem muito, a gente costuma ver assim, a análise do EBITDA é uma coisa bastante recorrente nas transações de M&A, o endividamento, o working capital, tudo isso eu tenho que ter já mapeado, sustentado, com bastante segurança das informações que eu vou mostrar. A gente passou por um período aí onde a gente teve bastante assim, um processo de fatiamento das operações de saúde. A gente tinha hospitais, que era um hospital só, que representavam 10, 15 empresas. A UTI neonatal era uma empresa, a pediatria era outra empresa, o raio-x era outra empresa, por questões tributárias. Eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, mas qual o impacto disso numa transação de M&A? Meus indicadores de receita, problemas muito grandes que a gente enfrenta nas diligências, é relacionamento com convênios, com atendimento, para quem presta atendimento para convênio, para as operadoras de plano de saúde, aquele ciclo de produção, faturamento, recebimento mal dimensionado, que a gente não consegue ter uma rastreabilidade disso, são indicadores bastante importantes para uma operação. O índice e o acompanhamento das glosas, minhas receitas com particulares, operação com cartão de crédito, esses itens são assim, causam um estresse enorme nessas operações de M&A, a relação que a gente tem com os médicos, o meu corpo efetivo de médico, o meu corpo não efetivo de médicos, como é que a gente trata isso, como é que eu consigo justificar isso para um potencial investidor, né? E óbvio, a gente tem que passar aqui pela parte do levantamento das contingências, onde o meu sócio, o Bernardo, talvez seja a pessoa mais indicada para comentar isso com vocês. Eu vou passar a palavra para ele, mas eu quero só fazer um resumo assim. Quando a gente pensar numa operação de M&A, buscar um investidor ou sair do meu investimento, eu preciso levar em consideração o quanto eu estou preparado para esse tipo de operação. Tá? Me desculpa se eu for muito rápido, para não comprometer o tempo de vocês, mas a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Tá? Passo a palavra para o Bernardo. Mário, obrigado. Apenas dando continuidade a esses desafios que a gente encontra numa operação de fusão e de aquisição, principalmente. Com quase 35 anos na área tributária, a gente aprende bastante com os erros do passado. E a gente tem visto que, normalmente, quando um empreendedor busca algum tipo de sócio ou busca vender aquele seu investimento, que às vezes foi investimento toda a sua vida, muitas vezes ele não está preparado para esse tipo de procura desse investidor. Tá? E eu posso afirmar, sem medo de errar, que uma das primeiras coisas que ele tem que fazer é designar uma equipe para começar a pensar nesse tipo de operação. Porque não adianta você tirar o pessoal do seu dia a dia, aquele pessoal que já está lá, o gerente financeiro, o gerente da área tributária. Se você pega esse pessoal, o pessoal já tem o seu dia a dia todo montado, e você preparar a empresa para esse tipo de análise, de due diligence, como a gente fala, é um negócio bastante complicado. Então, a equipe tem de estar focada em consertar os eventuais erros do passado e deixar a empresa preparada para que tenha números confiáveis. Tá? E eu posso te falar uma coisa com bastante tranquilidade. Boa parte dos deal breakers estão concentrados na área tributária, exatamente por uma falta de preparo prévio.
A gente, quando começa a análise de uma due diligence, a gente tem uma pequena lista que a gente normalmente passa para para a empresa target, e com a série de documentação, principalmente da área tributária, financeira e tributária, e normalmente o que a gente recebe numa primeira resposta é a ausência ou a falta completa de determinadas informações da área tributária. E aí você solicita documentos guias de recolhimento, você solicita bases de cálculo, período de apuração, documentação de 2, 3, 4, às vezes 5 anos, que é o período de prescrição dos débitos tributários. A empresa não estava preparada para aquilo. Então, ela vai, a partir daquele momento, contratar um terceiro para fazer aquilo, quando, na realidade, ela poderia já ter feito um preparo prévio e para deixar toda essa documentação pronta. Nenhum comprador, nenhum investidor coloca seu recurso, coloca seu dinheiro numa empresa que, eventualmente, não está preparada. E se coloca e a empresa não está preparada, ela perde valor. Isso é fato. Não tenham dúvida de que, se vocês não estão preparados, se os eventuais compradores e vendedores não estiverem preparados para esse tipo de discussão, é perda de valor. Ninguém está disposto a arriscar ou arriscar muito num processo em que você não esteja preparado, tanto documentalmente quanto do ponto de vista tributário. Tá? E por isso que é muito importante estar com essa equipe bem entrosada e, principalmente, cumprir os prazos do deal. Outra coisa que a gente percebe muito claramente, que às vezes as empresas não se atentam quando vão buscar esse tipo de opção, é a estrutura societária adequada, tá? Principalmente para o comprador. O comprador tem que entender, inicialmente, qual o deal que ele vai participar e qual a estrutura que ele precisa ter para tirar proveito dessa estrutura. E quando eu falo proveito, muito claramente falando, eu estou falando do ágio. O goodwill, ele tem um valor na base do preço, tanto para quem vende quanto para quem compra. Quem vende pode incluir isso no valor agregado do seu preço, como quem compra pode recuperar boa parcela desse ágio em amortizações futuras, 5, 10, 15 anos, a depender de como está o PPA. Então, assim, fazendo um resumo dessa área tributária, principalmente quando a gente fala do ponto de vista de empresas de saúde, tá, em que normalmente são tickets bem pequenos, uma documentação muito grande, um volume de informação relativamente concentrada em períodos mais recentes, mas a grande dica para esse tipo de situação é se preparar previamente. Tá? Então, minha recomendação a todos é: considerem isso como um primeiro passo antes de, eventualmente, buscar umas eventuais operações de M&A, porque isso é, de fato, importante e pode agregar valor ao seu negócio. Legal, Bernardo. Excelente. Enfim, de fato, a preparação, a gente também tem uma visão aqui como assessor de M&A, a gente entende que se preparar direitinho ajuda, inclusive, o flow da transação, é mais fácil a interação com um eventual comprador ou investidor. De fato, a gente acha bastante importante. Fábio, eu vi que a gente tem uma pergunta aqui no chat, que eu vou responder rapidinho aqui. Enfim, na verdade, o melhor seria um banqueiro de investimento responder isso, mas a gente já trabalhou em banco. Eu acho que a gente está existe um momento que a gente se informa e vê que tem um momento, vamos dizer assim, que agora o mercado de capitais está um pouco mais tenso, um pouco mais instável, no sentido de entender o que vai acontecer. Tem alguma ebulição política em Brasília, algumas discussões, CPI no Congresso. Então, o que a gente tem ouvido é que, de fato, os IPOs estão indo um pouco mais devagar e tem muita gente desistindo. Se não me engano, até agora, esse ano já tem umas 18 empresas que desistiram do IPO. Mas acho que a segunda parte da pergunta é: os grupos econômicos continuarão com apetite no segmento hospitalar?
Olha, Francisco, com certeza vão continuar. Acho que o Otávio já confirmou aqui que a Op Health continua bastante interessada. Não tenho dúvidas que você tem outros players aí com muita capitalização e esse processo é um processo que vai continuar, na nossa opinião, durante anos, tá? Então, não há dúvidas disso. Bom, como é que a gente está de tempo, Fábio, em relação a... Podemos mais uns 3 ou 4 minutinhos? Eu tenho aqui mais 2, 3 perguntinhas. Já estouramos um pouquinho o tempo, mas dá para a gente seguir mais uns minutinhos. Tá bom, então vou fazer eu tinha anotado aqui umas perguntas minhas, uma curiosidade minha para o Otávio, para o Mário e para o Bernardo, e aí peço que vocês em um minutinho respondam. Quer dizer, Otávio, me conta uma coisa, dá para dizer um pouco rapidamente, eu sei que isso é uma questão da estratégia de vocês, mas primeiro, como é que vocês selecionam os alvos e qual que seria o teu maior investimento, no maior desafio no processo de investimento? Vou te pedir um minutinho só, tá? Bom, Marcelo, vamos lá. Tentar ser breve, porque a gente já está com o tempo bem no limite. A gente tem uma vantagem, porque como a gente está se propondo a ser o provedor de infraestrutura, a gente não tem uma restrição geográfica e nem a restrição que alguns players do setor têm de olhar só para o setor de saúde suplementar. Então, sobre esse aspecto, a gente tem uma amplitude maior. Obviamente que a gente não vai olhar para hospitais muito pequenos, né? Cara, hospital menor que 100 leitos é muito difícil de botar de pé, de viabilizar, né? Então tem talvez um corte aí de tamanho, né? Mas fora isso não tem grandes restrições. O segundo ponto mesmo, desculpa, Qual é o teu maior desafio no processo de investimento, na tua opinião? É uma pergunta meio... O maior desafio, cara, é porque a gente ainda é uma sociedade em que o cara acha que ele precisa ser dono do tijolo, né? Quando você chega lá para uma proposta para ele de ser uma operação asset light, aí o cara gosta de falar assim, não, mas é meu isso aqui. E que não tem nada a ver, porque o cara é especializado em prestar o serviço assistencial. E eu estou ali para prover infraestrutura para ele da forma adequada e eficiente, né? A gente tem contornado isso sempre deixando a possibilidade de, ao final de um período de contrato que é de 20, 30 anos, uma opção de compra, de recompra do ativo. Aí isso deixa o pessoal mais tranquilo. Porque sempre tem, a gente ainda é uma sociedade que, né, que acha que o próprio imóvel é importante, e aí isso transcende, inclusive, o imóvel residencial, às vezes passa para o imóvel comercial, né? E aqui não, aqui o play é cada um jogar o jogo na melhor posição, escalado na melhor posição, fazendo o que sabe fazer melhor, e em conjunto, em comunhão de interesses, gerir um ativo de forma extremamente otimizada. Eu brinco o seguinte, nessa parceria de longo prazo, cara, a gente tem que promover o máximo alinhamento de interesses e chegar lá e pegar função por função que é exercida dentro de um hospital, falar quem faz melhor isso, com mais eficiência, com menor custo. É você? Então esse aqui fica com você. Você consegue fazer isso melhor? Isso aqui fica comigo. A gente tá fez um bid agora, tem uma NBO colocada que a gente deve começar do due diligence agora no começo de maio, num ativo importante, em que a gente listou. E a gente chegou lá e falou assim, cara, você tem aqui uma segurança, por exemplo, você já subcontrata uma empresa, está um contrato muito bem feito, tá ótimo, não tem o menor sentido eu falar que vou fazer a segurança também para você, que eu vou pegar, vou contratar provavelmente uma empresa igual a que você contrata, vou colocar imposto em cima e vou refaturar para você. Não é esse o objetivo. Eu quero fazer aquilo que eu vou agregar valor. Porque no final do dia, quando a sua operação lá ela está economicamente sustentável, eu fico mais tranquilo que o meu arrendamento de longo prazo aqui, que são 20, 30 anos, vai ser pago. Então, aqui é uma envoltória de otimização. Esse é o conceito, né? E saber ver quem é que faz melhor cada coisa. Perfeito.
Bom, e para o Mário e Bernardo, eu vou fazer uma só, vocês podem comentar também rapidinho, um minutinho, que nós estamos aí já finalizando. Que vocês dariam de dica para o cara que vai se preparar? Quer dizer, onde que o cara, numa instituição de saúde, onde que esse cara, quais uma ou duas, três issues que o cara tem que olhar e tem que se preocupar e de preferência tentar endereçar antes de começar, porque vocês disseram que preparação é uma coisa fundamental. Mário, vai lá. É difícil a gente falar assim rapidamente, né? Mas eu acho que a qualidade das informações, a sustentação das informações do ponto de vista financeiro contábil é primordial. Você tem que ter rastreabilidade para os números, você tem que ter sustentação para os números e você tem que conhecer fundamentalmente seus números. Porque com isso você vai conseguir tomar a melhor decisão, estabelecer a melhor estratégia e, eventualmente, justificar, discutir com o potencial investidor a qualquer momento, porque você tem consistência e segurança dos seus números. Se você não tem isso, tem que procurar ajuda, procurar uma forma de você conseguir espelhar efetivamente a realidade do seu negócio. Eu diria até que isso é fundamental para você conhecer o valor da sua companhia também. Sem dúvida. Eu ia complementar com isso, Tomás, exatamente isso. Na realidade, isso tudo que o Mário está falando se resume a uma palavra: é confiança nos números que você tem. Se você não tem confiança nos números que você tem, é perda de valor diretamente apontada no seu negócio. Então, se você não tem isso, é aquilo que eu falei, você tem que se preparar, contratar um terceiro para te ajudar, porque existem profissionais competentes no mercado que fazem isso, mas, ao mesmo tempo, isso gera valor para o seu negócio. Como eu falei, nenhum investidor coloca dinheiro num negócio de risco que não tenha confiança naquele número que você não conhece. Entendi. E do ponto de vista, vamos dizer assim, tributário, Bernardo, aonde é que um pontinho que você, se você pudesse escolher um pontinho, qual é um pontinho que ali tem muito valor que você tem que se preocupar? A principal questão do ponto de vista tributário, hoje em dia, nessas operações de aquisição, para mim, estão concentradas no goodwill, no ágio. Tá? O goodwill tem um valor agregado absurdamente alto, principalmente para aquele cara que está comprando, e se você tem números confiáveis, você consegue apurar esse goodwill da melhor forma possível e da confiabilidade, inclusive para efeito fiscal. Hoje, os PPAs que são feitos são bem detalhados, a Receita Federal exige que esse PPA seja detalhado, inclusive registrado na própria Receita ou em cartório. É por isso que, se você não tem confiança nesse número, fica difícil você apurar esse goodwill com acuracidade. E, Bernardo, Legal. se você me permite só um comentário rapidinho, a gente tem visto muito nas diligências que a gente fez durante todos esses anos, esses planejamentos tributários que a gente tomou decisão por motivos A, B ou C, não estou fazendo juízo de valor, como eu me referi inicialmente, fatiamento das empresas, essa empresa no simples, essa empresa aqui no real, essa empresa aqui no presumido, numa transação de diligência, num processo de diligência, a conta vem à mesa, e aí, fundamentalmente, se você não está bem preparado, não conhece a sua estrutura, pode ter um impacto bastante relevante na sua transação, potencialmente até um deal breaker. Sem dúvida. Legal. Obrigado, Otávio, Mário, Bernardo, pelas palavras, pelas apresentações, pelas dicas, pelo modelo de negócio inovador no Brasil, da Alp Health. Fábio, passo a palavra para você para o encerramento. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos, Otávio, Mário, Bernardo. Foi excelente a apresentação. Marcelo fez um panorama excelente do contexto aí da saúde e do processo de M&A que nós estamos passando. Acredito, Marcelo, que até colaborando ali com a resposta, né, de uma das perguntas, que a gente tem muito o que fazer ainda no Brasil, né? Antes a gente falava aí de quase 8 mil hospitais que nós temos no Brasil,
a gente excluía a parte pública, e agora a gente não vai mais excluir a parte pública, porque temos aí uma solução da Op Health, né? Que eu achei extremamente inovadora. Parabéns, Otávio. Assim, para o Brasil é inovadora, é única realmente, e a gente não sabia qual era o caminho para desenvolver. Concordo plenamente com tudo que você colocou, né? A questão da gestão é fundamental para esse segmento público, né? Para que possa ter uma melhor operação, melhores atendimentos e tudo mais. Então, realmente é uma estrutura muito inovadora e que vai colaborar muito no Brasil. Então, tanto no setor público quanto no setor privado, nós temos aí uma oportunidade imensa. E queria também agradecer Mário e Bernardo pelas colocações, né, que eu acho que é fundamentais, todas aquelas que vocês citaram, e claro, a Kroll tem a expertise aí nesse processo de diligência, de análise de M&A, e todo esse processo é fundamental para que o deal aconteça e da melhor forma possível para ambos os lados, né? A gente sabe que esse processo ele começa desde a decisão, né, de ir por esse caminho, uma decisão até societária, que precisa estar coesa entre todos os sócios, e todo o processo que foi descrito por vocês é fundamental para que realmente tenha efetividade, né? Acho que o Brasil tem muito que se desenvolver ainda nesse caminho. Então, nós estamos aqui com especialistas. Sugiro aí para os nossos participantes que não conseguimos ainda responder todas as perguntas e que possam, então, fazer contato aí com a Kroll, com a Apple Health, para realmente tirar suas dúvidas e poder discutir um pouco melhor sobre cada caso, né? Então, agradecendo novamente aí a participação de todos, e já estouramos aqui o tempo. Existem algumas mensagens aí que o nosso pessoal colocou, nosso time de marketing colocou aí no chat para vocês sobre a Healthcare. Teremos novos eventos ainda esse mês, então agradeço a participação de todos os participantes até agora. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Obrigado. Obrigado.